Você já se perguntou por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que alguém que ora, que busca fazer o certo, que tenta caminhar com fé, ainda enfrenta perdas, dores, portas fechadas, crises familiares, ansiedade, enfermidades, decepções e momentos em que parece que o céu ficou em silêncio? Essa é uma das perguntas mais profundas da vida cristã. E talvez em algum momento você já tenha pensado: Senhor, se eu estou contigo, por que estou passando por isso? A verdade é que a Bíblia não ignora o sofrimento humano. Ela não trata a dor como algo pequeno, nem manda o cristão fingir que está tudo bem quando a alma está cansada. A palavra de Deus reconhece que existem lágrimas, desertos, lutas e noites difíceis. Mas ela também revela algo poderoso. O sofrimento, nas mãos de Deus, nunca é sem propósito. Nem sempre conseguimos entender no momento. Nem sempre conseguimos enxergar o que Deus está fazendo enquanto a dor ainda está presente. Mas existe um versículo que nos ajuda a olhar para as provações com mais fé, mais esperança e mais confiança no caráter de Deus. Esse versículo está em Romanos 8:28, e ele explica por que Deus permite o sofrimento, não como quem abandona seus filhos, mas como um pai soberano, que trabalha até mesmo nas situações mais difíceis para cumprir seus propósitos eternos. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos. Muitas pessoas leem essa passagem como se ela dissesse que todas as coisas que acontecem são boas. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele não afirma que a dor é boa. Ele não diz que a perda é boa. Ele não diz que a injustiça, a doença, a traição ou o sofrimento são bons em si mesmos. O que ele afirma é algo muito mais profundo. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus não chama tudo de bom, mas ele é poderoso o suficiente para trabalhar em tudo e conduzir tudo para um propósito bom, santo e eterno. Existe uma diferença enorme entre dizer isso é bom e dizer Deus pode usar isso para o bem. A primeira frase pode ferir alguém que está sofrendo. A segunda revela a esperança do Evangelho. Porque o Deus da Bíblia não é indiferente à nossa dor. Ele entra na história, sustenta o coração ferido, molda o caráter, fortalece a fé e transforma até as lágrimas em testemunho. Para entender melhor esse versículo, precisamos olhar para o contexto em que ele foi escrito. Romanos 8 não é um capítulo superficial. É um dos capítulos mais profundos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nele, Paulo fala sobre a vida no Espírito, sobre a adoção como filhos de Deus, sobre a esperança da glória futura e também sobre os sofrimentos do tempo presente. Antes de chegar ao versículo 28, Paulo já havia dito que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso mostra que Paulo não estava escrevendo para pessoas que nunca sofreram. Ele estava falando para cristãos que conheciam perseguições, fraquezas, conflitos, dores e incertezas. O próprio Paulo sabia o que era sofrer. Ele foi perseguido, preso, açoitado, rejeitado, caluniado e passou por perigos constantes. Então, quando Paulo escreve que Deus age em todas as coisas para o bem, ele não está falando de uma fé confortável, distante da realidade. Ele está falando como alguém que conhecia o sofrimento por experiência, mas também conhecia a fidelidade de Deus de maneira profunda. Romanos 8 nos ensina que o sofrimento do cristão não acontece fora do olhar de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Nada foge do seu controle. Isso não significa que Deus seja o autor do mal ou que ele tenha prazer na dor dos seus filhos. A Bíblia revela um Deus santo, justo,
amoroso e compassivo. Mas também revela um Deus soberano que consegue transformar situações quebradas em instrumentos de crescimento, amadurecimento e salvação. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, ele sofreu uma injustiça terrível. Foi arrancado da família, levado ao Egito, acusado falsamente e lançado na prisão. Durante anos, parecia que sua vida estava sendo destruída. Mas, no tempo certo, Deus levantou José como governador do Egito e o usou para salvar muitas vidas durante a fome. Mais tarde, José disse aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa é uma das maiores ilustrações de Romanos 8:28 no Antigo Testamento. O mal continuou sendo mal, a traição continuou sendo traição, a dor foi real, mas Deus estava trabalhando acima daquilo que José conseguia ver. O ensinamento central de Romanos 8:28 é que Deus não desperdiça sofrimento. Para quem ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito, nenhuma lágrima é inútil, nenhuma estação difícil é invisível, nenhuma oração sincera é ignorada. Deus trabalha em todas as coisas. Preste atenção nessa expressão, todas as coisas. Não apenas nas coisas bonitas. Não apenas nos dias de vitória. Não apenas nas portas abertas. Deus também trabalha nas portas fechadas, nas demoras, nas perdas, nas respostas que não vieram como esperávamos, nas fases em que a fé é testada, nos momentos em que somos obrigados a depender mais dele do que de nós mesmos. Muitas vezes, Deus permite o sofrimento porque há coisas em nós que só são reveladas no vale. É no vale que percebemos onde nossa confiança realmente está. É no vale que descobrimos se buscamos Deus apenas pelas bênçãos ou se o amamos por quem Ele é. É no vale que a fé deixa de ser apenas palavras bonitas e se torna entrega, perseverança e obediência. Isso não quer dizer que devemos procurar o sofrimento ou romantizar a dor. O cristianismo não ensina que sofrer é agradável. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus sentiu angústia no Getsêmani. Jesus conheceu rejeição, abandono, humilhação e dor física. Portanto, não existe nada de errado em chorar, lamentar, pedir ajuda, buscar consolo e dizer a Deus: "Senhor, eu não entendo." A fé verdadeira não é a ausência de lágrimas. A fé verdadeira é levar as lágrimas para Deus. Muitas pessoas pensam que confiar em Deus significa nunca sentir medo, nunca ficar triste, nunca se abalar. Mas os Salmos nos mostram homens de Deus derramando a alma diante do Senhor, fazendo perguntas, expressando dor e, ainda assim, escolhendo confiar. O sofrimento não cancela a fé. Muitas vezes, ele revela a fé que estava sendo construída em silêncio. Deus permite certas provações porque Ele está formando em nós algo mais profundo do que conforto. Nós, muitas vezes, queremos uma vida sem problemas. Deus quer formar em nós um caráter parecido com o de Cristo. Nós queremos respostas rápidas. Deus quer produzir perseverança. Nós queremos apenas alívio. Deus quer produzir maturidade. Nós queremos que a tempestade acabe imediatamente. Deus quer nos ensinar a confiar nele dentro do barco. Quando olhamos para a vida de Jesus e dos apóstolos, percebemos que seguir a Deus nunca foi uma promessa de ausência de sofrimento. Pelo contrário, Jesus disse: "No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo." A promessa não é que não haverá aflição. A promessa é que Cristo venceu e quem está nele não atravessa a dor sozinho. Romanos 8:28 também nos ensina que existe um propósito maior do que aquilo que conseguimos enxergar no presente. Muitas vezes, julgamos a vida apenas pelo capítulo que estamos vivendo agora. Se o capítulo atual é dor, pensamos que a história acabou em derrota.
Mas Deus escreve a história inteira. O que hoje parece confusão pode fazer parte de um processo que um dia revelará a direção. O que hoje parece perda pode estar livrando você de algo que você não conseguiria ver. O que hoje parece demora pode estar preparando seu coração para receber com maturidade aquilo que você pediu em oração. O que hoje parece silêncio pode ser Deus trabalhando em profundidade, onde os olhos humanos não conseguem alcançar. O problema é que nós queremos entender tudo antes de confiar. Mas a fé muitas vezes nos chama a confiar antes de entender. Pense na ansiedade. Quantas vezes sofremos não apenas pelo que aconteceu, mas pelo medo do que pode acontecer? A mente começa a criar cenários, imaginar perdas, antecipar problemas e carregar pesos que Deus não nos pediu para carregar hoje. Romanos 8:28 confronta a ansiedade porque nos lembra que Deus está agindo. A ansiedade diz: tudo está fora de controle. A fé responde: nada está fora das mãos de Deus. A ansiedade diz: e se tudo der errado? A fé responde: mesmo quando eu não entendo, Deus continua trabalhando para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que o cristão nunca precisará lidar com ansiedade de forma séria, com apoio, cuidado e acompanhamento quando necessário. Mas espiritualmente, esse versículo nos chama a entregar o controle ao Senhor, lembrando que não somos nós que sustentamos o universo, é Deus quem sustenta. Nas decisões da vida, esse ensinamento também é essencial. Às vezes, uma porta se fecha e nós ficamos frustrados. Um relacionamento não avança. Uma oportunidade de trabalho não acontece. Um plano muda de repente. Uma resposta que parecia certa não vem. E o coração pergunta: por quê? Nem toda porta fechada é castigo. Algumas portas fechadas são livramento. Algumas demoras são proteção. Algumas perdas são o modo como Deus nos impede de construir a vida sobre algo que não sustentaria nossa alma. Quando Romanos 8:28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem, isso nos ajuda a tomar decisões com humildade, oração e confiança. Nós fazemos nossa parte, buscamos sabedoria, caminhamos em obediência, mas descansamos sabendo que Deus vê além do que nós vemos. Na família, esse versículo também fala profundamente. Existem dores familiares que machucam muito. Conflitos, palavras duras, distanciamento, falta de perdão, preocupações com filhos, pais, casamento, parentes que se afastaram da fé. Muitas vezes, a família é o lugar onde mais desejamos paz e, ao mesmo tempo, onde enfrentamos algumas das maiores lutas emocionais. Romanos 8:28 não nos autoriza a desistir da oração pela nossa casa. Pelo contrário, ele nos lembra que Deus pode trabalhar em ambientes difíceis, restaurar relacionamentos quebrados, ensinar paciência, gerar perdão e mudar corações no tempo certo. Talvez você não consiga mudar uma pessoa pela força das suas palavras, mas pode permanecer fiel, orar com perseverança, agir com amor e confiar que Deus trabalha até onde sua influência não alcança. No trabalho, esse ensinamento também se aplica. Muitos sofrem com pressão, injustiça, cansaço, falta de reconhecimento, medo do futuro financeiro ou frustração profissional. Há pessoas que acordam todos os dias com o coração pesado porque sentem que estão carregando responsabilidades demais. Romanos 8:28 não promete que todo ambiente será fácil, mas revela que até nesses lugares Deus pode formar algo em nós. Ele pode nos ensinar integridade quando ninguém está vendo, paciência quando somos pressionados, excelência quando somos tentados a fazer de qualquer jeito, humildade quando somos corrigidos, coragem quando precisamos tomar posição. Às vezes, Deus usa o ambiente difícil não para nos destruir, mas para nos preparar. O lugar onde você está hoje pode ser uma escola de caráter, mesmo que pareça apenas um campo de batalha.
Nas provações, precisamos lembrar que Deus não trabalha apenas ao nosso redor. Ele trabalha dentro de nós. Muitas vezes pedimos: Senhor, muda a situação. E Deus responde, começando por mudar nosso coração. Pedimos que Ele remova a tempestade, mas Ele começa fortalecendo nossa fé para atravessá-la. Pedimos que Ele tire o peso, mas Ele primeiro nos ensina a não caminhar sozinhos. Isso não significa que Deus não muda as circunstâncias. Ele muda, abre portas, cura, restaura, provê e faz milagres. Mas o maior milagre nem sempre é externo. Às vezes, o maior milagre é uma alma que antes vivia dominada pelo medo e agora aprende a descansar em Deus. É um coração que antes murmurava e agora aprende a adorar. É uma pessoa que antes dependia de aplausos humanos e agora encontra identidade em Cristo. A esperança cristã não é baseada na ideia de que tudo será fácil. A esperança cristã é baseada no caráter de Deus. Romanos 8:28 começa com uma palavra importante: sabemos. Paulo não diz, talvez Deus esteja agindo. Ele diz, sabemos que Deus age. Essa certeza não vem das circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Essa certeza vem de quem Deus é. Deus é fiel, Deus é bom. Deus é soberano, Deus é Pai. Deus não abandona seus filhos no meio do processo. Quando você não sabe o que está acontecendo, pode se apegar ao que sabe sobre Deus. Quando você não entende o caminho, pode confiar naquele que guia seus passos. Quando o coração estiver confuso, volte para a verdade. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas é importante entender que o bem mencionado em Romanos 8:28 nem sempre significa o bem que nós imaginamos. Muitas vezes pensamos que o bem é apenas prosperar, receber, conquistar, vencer uma situação imediatamente ou ver tudo se resolver do nosso jeito. Mas o versículo seguinte, Romanos 8:29, mostra que o propósito de Deus é nos conformar à imagem de Cristo. Ou seja, o bem maior é nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso muda completamente nossa visão. Deus está menos interessado em apenas nos dar uma vida confortável e mais interessado em nos formar como filhos maduros, santos, firmes, amorosos, obedientes e cheios do Espírito. O sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, pode nos tornar mais sensíveis, mais humildes, mais dependentes, mais compassivos e mais conscientes da graça. Isso também nos ensina sobre obediência. Existem momentos em que obedecer a Deus dói, perdoar dói, esperar dói, dizer não ao pecado dói, permanecer fiel quando ninguém entende dói. Escolher o caminho estreito pode trazer perdas temporárias, mas Romanos 8:28 nos lembra que nenhuma obediência é desperdiçada. Deus vê, Deus honra, Deus sustenta. O mundo pode não entender suas escolhas, mas Deus conhece seu coração. Às vezes, o sofrimento vem justamente porque decidimos fazer o certo. Mas melhor é sofrer fazendo a vontade de Deus do que ter alívio temporário longe da presença dele. A paz de obedecer é maior do que o conforto de desobedecer. A oração também ganha um novo significado quando entendemos Romanos 8. Poucos versículos antes, Paulo diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nem sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Isso é profundamente consolador. Há momentos em que a dor é tão grande que as palavras desaparecem. Você tenta orar, mas só consegue chorar. Tenta explicar para Deus, mas nem você sabe organizar o que sente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda. Isso significa que Deus não exige uma oração perfeita de um coração quebrado. Ele acolhe o suspiro, entende o silêncio, recebe as lágrimas e intercede por nós. Portanto, quando você estiver sofrendo, não se afaste de Deus por não saber o que dizer. Apenas se aproxime. Diga, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Essa oração simples pode ser profundamente poderosa.
Confiança em Deus não significa passividade. Não é cruzar os braços e dizer: Deus vai resolver tudo, enquanto ignoramos responsabilidades. Confiar é agir com fé, fazer o que cabe a nós e entregar a Deus o que não podemos controlar. Se há uma conversa difícil a ser feita, faça com sabedoria e amor. Se há uma decisão a tomar, busque direção na palavra e ore. Se há um pecado a abandonar, arrependa-se e volte para Deus. Se há uma ferida a tratar, permita que Deus trabalhe nela. Se há uma pessoa a perdoar, peça graça para dar o passo. Romanos 8:28 não nos chama à acomodação, nos chama à confiança ativa. Caminhamos, obedecemos, perseveramos, mas sem viver escravizados pelo medo. Talvez você esteja passando por uma fase em que nada parece fazer sentido. Talvez você olhe para a sua vida e veja mais perguntas do que respostas. Talvez exista uma dor que você não conta para ninguém, uma luta que você enfrenta em silêncio, uma oração que ainda não recebeu resposta, uma perda que ainda pesa no peito. Romanos 8:28 não diminui o que você está sentindo. Ele não diz que sua dor é pequena, ele diz que Deus é maior. Ele não diz que tudo é fácil, ele diz que Deus age em tudo. Ele não diz que você vai entender agora, ele diz que há um propósito eterno nas mãos do Pai. E às vezes, a maior prova de fé é continuar crendo na bondade de Deus, quando a realidade ainda parece contradizer a promessa. Olhe para a cruz de Cristo. Aos olhos humanos, a crucificação parecia a maior derrota. Jesus foi traído, preso, humilhado, condenado injustamente e morto entre criminosos. Os discípulos ficaram confusos, com medo, sem entender. Mas aquilo que parecia derrota era o centro do plano de salvação. Deus transformou a maior injustiça da história no maior ato de amor da eternidade. Se Deus fez isso na cruz, Ele também pode trabalhar nas áreas quebradas da sua vida. A ressurreição nos lembra que Deus não termina sua obra na sexta-feira da dor. Existe domingo de vida, existe esperança, existe redenção, existe propósito. A cruz prova que Deus sabe transformar sofrimento em salvação, lágrimas em graça e morte em vida. Por isso, quando você ler Romanos 8:28, não leia como uma frase pronta para repetir em momentos difíceis. Leia como uma âncora para a alma. Quando a ansiedade tentar dominar seu coração, lembre-se, Deus está agindo. Quando uma porta se fechar, lembre-se, Deus vê além. Quando a família estiver em crise, lembre-se, Deus ainda restaura. Quando o trabalho estiver pesado, lembre-se, Deus forma caráter no secreto. Quando a aprovação parecer longa demais, lembre-se, Deus não desperdiça processos. Quando sua oração parecer fraca, lembre-se, o Espírito intercede por você. Quando sua fé estiver cansada, lembre-se, o amor de Deus não depende da força das suas emoções. O sofrimento permitido por Deus não é sinal de abandono. Muitas vezes, é o lugar onde Ele nos encontra de maneira mais profunda. É no deserto que aprendemos que Ele é provisão. É na tempestade que aprendemos que Ele é refúgio. É na fraqueza que descobrimos que a graça dele basta. É na espera que nossa esperança é purificada. É na dor que nossa fé deixa de ser superficial e se torna enraizada. Deus não tem prazer em ver você sofrer, mas Ele tem poder para usar até o sofrimento como ferramenta de transformação. E um dia, quando estivermos diante dele, veremos com clareza o que hoje só conseguimos enxergar pela fé. Então, se você está vivendo um tempo difícil, não conclua que Deus se esqueceu de você. Não entregue sua fé ao desespero. Não permita que a dor defina quem Deus é. Deixe a palavra definir. Romanos 8:28 declara que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso significa que sua história ainda está nas mãos certas. O processo pode ser doloroso, mas Deus continua sendo bom.
O caminho pode ser estreito, mas Deus continua guiando. A noite pode ser longa, mas Deus continua presente. E aquilo que hoje parece quebrado pode se tornar testemunho quando colocado nas mãos do Senhor. Que essa verdade fortaleça seu coração. Deus não prometeu explicar tudo imediatamente, mas prometeu estar conosco. Ele não prometeu uma vida sem lágrimas, mas prometeu enxugar toda lágrima no tempo certo. Ele não prometeu que entenderíamos cada detalhe do caminho, mas prometeu que aqueles que o amam não caminham sem propósito. Confie no Senhor no meio do processo. Ore mesmo sem forças. Obedeça mesmo quando for difícil. Espere mesmo quando parecer demorado. Permaneça firme mesmo quando a alma estiver cansada. Porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu gostei, para que mais pessoas também recebam esse ensinamento. Comente aqui embaixo o que você aprendeu com Romanos 8:28, ou qual versículo tocou o seu coração durante essa reflexão. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, fortalecer sua fé e caminhar mais perto de Jesus, inscreva-se no canal Caminhe com Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua caminhada e te ajude a confiar que, mesmo no sofrimento, Ele continua agindo para o bem daqueles que o amam.